Olá, alunos! Vamos falar aqui agora então a respeito das tabelas de frequência, certo? Um assunto muito importante dentro do estudo da estatística descritiva, certo? Bom, galera, nós sabemos que um dos objetivos da estatística, né, é sintetizar, resumir, tá, pessoal, os valores de uma ou mais variáveis, certo, pessoal, durante uma determinada pesquisa, certo? E essas variáveis, né, pessoal, elas podem assumir valores, né? E quando a gente faz essa síntese, nesse resumo desses valores, certo, pessoal? O objetivo é para que a gente tenha, né, uma visão global da variação dessa ou dessas variáveis que estão sendo pesquisadas, beleza? Muito bem. E isso, tá, pessoal, a gente consegue, né, inicialmente apresentando esses valores que estão sendo, né, pesquisados e sintetizados em forma de tabelas e gráficos, ok? Bom, pessoal, num primeiro momento nós vamos falar aqui a respeito das tabelas, tá? Então o objetivo do estudo aqui dos próximos vídeos, né, é falar a respeito então dessas tabelas de frequência, certo? Essas tabelas, tá, pessoal, elas irão nos fornecer, né, rápidas e seguras informações a respeito das variáveis que nós estamos estudando, certinho? Permitindo-nos assim, tá, fazer determinações administrativas e pedagógicas mais coerentes e científicas, ok? Muito bem. Então, pessoal, o que é mesmo essa tabela, né? Que é tão importante assim para o estudo da estatística? É um quadro, tá, pessoal, que resume um conjunto de observações feitas a respeito de uma determinada variável, certo? Então é isso. Beleza? Então quando você está ali fazendo aquela pesquisa, né, você está coletando dados. Aí você começa a resumir, a sintetizar esses dados. Onde é que a gente vai anotar essa síntese, esse resumo desses dados? Geralmente a gente faz isso por meio então da nossa tabela, certinho? Agora, professor, como é que a gente constrói essa tabela? Bom, pessoal, primeiramente, né, a nossa tabela, ela apresenta um corpo, beleza? Professor, como assim esse corpo? É o conjunto de linhas e colunas que contém informações, tá, pessoal, sobre a variável que nós estamos estudando. Bom, pessoal, percebam aqui, ó, que você tem aqui, isso aqui é uma linha, isso aqui é outra linha, tá, pessoal? Uma outra linha. Então veja que aqui nós temos várias linhas, tá? E se você observar também, nós temos aqui, né, várias colunas. Isso aqui é uma coluna, isso aqui é uma coluna, e aqui também nós temos uma outra coluna, beleza? Bom, galera, então aqui, tá, pessoal, esta parte aqui, ó, representa o corpo, tá, da nossa tabela, ok? Muito bem. Bom, pessoal, toda a tabela, né, ela vai apresentar também um cabeçalho. Professor, o que seria esse cabeçalho? É a parte superior da tabela que especifica o conteúdo das colunas. Muito bem. Professor, onde é que eu estou vendo esse cabeçalho? Bom, pessoal, vejam bem, ó, localização do domicílio, certo? Isso aqui, tá, pessoal, para a gente então é um cabeçalho, porque está especificando o conteúdo dessa coluna, certo? Bom, pessoal, então isso aqui, ó, é um outro cabeçalho, população indígena por situação do domicílio. Vejam, pessoal, que isso aqui é um cabeçalho que vai especificar o conteúdo dessas outras três colunas, beleza? Muito bem, tá, galera? E nós temos também, tá, pessoal, uma outra parte da nossa tabela que nós chamamos aqui de coluna indicadora. Professor, o que é uma coluna indicadora? É a parte da tabela que especifica o conteúdo das linhas. Muito bem. Bom, pessoal, vejam então que essa coluna aqui, ó, é a coluna, tá, pessoal, indicadora. Por que ela é chamada de coluna, tá? Coluna indicadora, pessoal? Ela é chamada de coluna indicadora porque aqui, ó, eu vou ter aqui o total, terras indígenas e fora das terras indígenas, ou seja, pessoal, esta parte aqui, ó, está indicando o que eu estou enxergando nessa linha, o que eu estou enxergando nesta linha e o que eu estou enxergando nesta linha, beleza? Muito bem. Bom, pessoal, nós temos também, né, as linhas, correto? O que são essas linhas? São retas imaginárias que facilitam a leitura no sentido horizontal, certo? De dados que se inscrevem nos seus cruzamentos com as colunas, certo? Bom, pessoal, então nós temos aqui essas linhas, certo? E aqui nós temos a coluna. E essas linhas, quando elas se cruzam com as colunas, tá, pessoal? Elas vão nos dar algumas informações a respeito da variável que nós estamos estudando, beleza? Muito bem. Bom, pessoal, nós temos também ali a figura da casa ou célula. Pessoal, o que é essa casa ou célula? É o espaço destinado, né, a um só número. Bom, então nesse caso aqui, pessoal, vejam que isso aqui, ó, esse 896.917, tá, pessoal? Ele se refere a apenas um número, não é isso? Então toda essa parte aqui, tá, pessoal? Ela é uma casa ou uma célula. Esse carinha aqui também, pessoal, uma casa ou célula e assim por diante, beleza? Muito bem, tá, galera?
Bom, pessoal, uma tabela ela também tem que apresentar, tá, o título, tudo bem? Como assim o título? Pessoal, o título é o conjunto de informações, né, as mais completas possíveis, tá, pessoal? Respondendo às seguintes perguntas: o que, quando e onde, tá? Então, pessoal, um título, tá, de uma tabela, ela tem que basicamente responder essas questões. O que é que está sendo apresentado nessa tabela? Quando é que isso foi pesquisado, certo? E onde isso foi pesquisado, certinho? Bom, pessoal, e esse título, tá, pessoal, a gente coloca ele no topo da nossa tabela, beleza? Então fica aqui em cima. Então observem, pessoal, que isso aqui, ó, é o título, tá? População indígena por situação do domicílio segundo a localização do domicílio, certo? A pesquisa foi feita no Brasil no ano de 2010. Então vejam, o que está sendo pesquisado? A população indígena por situação do domicílio segundo a localização do domicílio. Quando? Em 2010. Onde? No Brasil, beleza? Muito bem. Bom, pessoal, a nossa tabela há ainda que considerar os elementos complementares da nossa tabela, certo, pessoal? Que no caso são a fonte, as notas e as chamadas, tá, pessoal? Que são colocados de preferência no seu rodapé. Bom, pessoal, vejam que isso aqui, ó, é o nosso rodapé, beleza? Pessoal, vejam o que é o nosso rodapé. O nosso rodapé ele vai aparecer aqui a fonte, tá, pessoal? Tá dizendo que é o censo, né, que é o IBGE, beleza? A fonte que essas informações foram coletadas do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certinho? E essas informações elas foram retiradas do censo demográfico do ano de 2010, beleza? Então isso aqui são informações complementares. Nós chamamos, tá, pessoal, isso aqui de informações complementares, tá? Mas elas são obrigatórias também de aparecer, certo? Ou seja, em toda pesquisa, né, quando você vai estar fazendo uma pesquisa que você resume, sintetiza as informações numa tabela, obrigatoriamente você vai dizer qual é a fonte das informações, beleza? Então, essas informações complementares aqui, tá? Elas também são obrigatórias, tá? Na construção de uma tabela, beleza? Bom, pessoal, de acordo com a resolução 886 da fundação do IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nas casas, tá, pessoal? Nas casas ou células, nós devemos colocar as seguintes informações. Bom, então vamos lá, pessoal. Você está fazendo uma pesquisa, certo? E você está lá construindo a sua tabela. Vamos lembrar aqui o que são casas ou células. É aquele espaço destinado, né, aos valores numéricos, ok? Ou seja, essas partes aqui que eu estou destacando aqui, certo? Então isso aqui são as casas, né, ou células, beleza? Então, pessoal, nas casas ou células, a gente tem que, né, dependendo da informação que a gente tem, a gente não pode colocar ela de qualquer maneira. Por exemplo, bom, pessoal, eu vou colocar um traço na casa ou célula, certo? Quando o valor é exatamente zero, certinho? Não apenas, tá, pessoal, quanto à natureza das coisas, quanto, tá, pessoal, como também, né, quanto ao resultado do inquérito, ou seja, o resultado da sua pesquisa. Então, toda vez que um valor for zero, a gente não vai colocar lá o número zero. Na verdade, a gente coloca um traço, certo? Então, de acordo com a resolução do IBGE, que é quem determina ali, né, o processo como a gente deve construir uma tabela, certinho? Então, se a informação for zero, não escrevam zero, coloquem um tracinho, beleza? Muito bem, pessoal. Nós vamos colocar 3 pontos quando não temos, tá, pessoal, os dados. Então, quando eu colocar assim 3 pontinhos, quando vocês verem 3 pontinhos aqui, ó, pessoal, dentro de uma célula, tá, ou dentro de uma casa, isso significa que a gente não tem informações a respeito daquele dado, certinho? Beleza. Bom, pessoal, nós vamos colocar um ponto de interrogação quando temos dúvidas, né, quanto à exatidão de um determinado valor. Então, se você tiver dúvidas, é melhor você não colocar, né, aquele valor duvidoso. Coloca uma interrogação ali, beleza? Bom, e a gente vai acrescentar ali, né, colocar realmente o valor zero, tá, pessoal? Quando o valor é muito pequeno para ser expresso pela unidade utilizada, certinho? Muito bem, então, quando você está lá falando assim, você tem lá, vamos supor que você está falando de algo de quilômetros, beleza? Então você está lá coletando informações a respeito de quilômetros. E você tem uma informação lá que ela é de 2 milímetros, certo? Bom, vejam bem, pessoal. Esse 2 milímetros comparado aqui com o nosso quilômetros, ela é realmente assim, uma informação muito pequena. Então, neste caso, convém a gente colocar zero. Quando eu vejo um zero dentro de uma casa ou célula numa tabela, o que eu já sei? Que aquele valor não é exatamente zero. É algo muito próximo de zero, beleza? Bom, pessoal, se os valores são expressos em numerais decimais, precisamos acrescentar à parte decimal, certo?
um número correspondente de zeros, tipo 0,0, 0,00, 0,0000 e assim por diante, beleza? Então, pessoal, vejam que na construção de uma tabela, certo? As informações que são colocadas nas casas, né, ou células, elas não podem ser colocadas de qualquer maneira. Deve-se obedecer, né, pessoal, ao disposto pela resolução 886 da fundação do IBGE, ok?